Cumprimentos, amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa quarta lição da nossa faixa etária de juvenis, onde estamos estudando durante esses 4 meses ou 3 meses que nos restam, até dezembro, sobre o seguinte assunto: andando em amor. E hoje a gente vai estar estudando o seguinte tema: amor próprio, amar como a ti mesmo. Nós temos aqui uma lição bíblica em classe, que está baseada em Marcos, capítulo 12, do 28 ao 34, e João 15, do 8 ao 14. Mas para não ficar muito extensa a leitura, nós iremos ler apenas 2 versículos que estão em Marcos, capítulo de número 12, e versículo de número 30 e 31, que nos fala o seguinte: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Verso 31. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Os objetivos da nossa lição de hoje são os seguintes: expor sobre o amor próprio e os perigos dos seus extremos, que devem ser evitados, ensinar sobre a necessidade do autocuidado e explicar sobre o amor próprio que agrada a Deus. No nosso primeiro tópico, começamos a tratar do nosso assunto-chave da lição, que é amar a si mesmo. Primeiro subtópico, amor próprio. Antes de falar desse sentimento, você sabe o que significa amor próprio? De acordo com o dicionário Hawais, amor próprio é um sentimento de dignidade, estima ou respeito que cada qual tem por si mesmo. É equivocado pensar que se amar, o amar a si próprio, é sinônimo de arrogância ou prepotência. Na passagem de Marcos, capítulo 12, versículo 31, Jesus relembra o segundo maior mandamento: amarás o teu próximo como? Como que eu amo o meu próximo? Como a ti mesmo. Quer dizer, se eu não sou capaz de me amar, de amar a mim mesmo, também não serei capaz de amar o meu próximo. Aqui fica evidente que antes de dirigir o nosso amor a outras pessoas, é necessário cultivar o amor próprio, pois como é possível amar e cuidar do próximo se não amo nem cuido de mim mesmo? É verdade? Agora vamos falar sobre algo que está relacionado a isso: autoestima ou autoestima. A autoestima é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Ela é construída no decorrer da vida, em que a educação dos pais e as vivências em sociedade colaboram para a construção das nossas crenças sobre nós mesmos. Esta qualidade é importante para o ser humano. O problema, porém, são os extremos que às vezes nos alcançam, levando-nos a ter excesso ou falta de autoestima. Uma baixa estima levaria a gente a uma ansiedade, uma depressão. A autoestima, o extremo da autoestima, levaria o homem à soberba. Nesses 2 aspectos, a gente sai no prejuízo. O que Deus quer? Que a gente ame-se a si mesmo, entendendo e compreendendo também o valor do próximo. Porque se eu me amar ao ponto de desprezar o próximo, então eu estou cultivando em mim não um amor, mas uma terrível arrogância destrutiva. Bem, nosso segundo tópico: o perigo dos extremos. Vamos primeiramente falar sobre autoestima em excesso. Pessoas com excesso de autoestima são autossuficientes, hiperseguras de si e parecem não necessitar de ninguém, a não ser para inflar o próprio ego.
Indivíduos assim possuem características narcisistas, são egoístas, são intolerantes, são orgulhosos e não pensam duas vezes em passar por cima de alguém para alcançar os seus objetivos. Veja como isso é perigoso, né? Veja como isso é prejudicial, veja como isto prejudica a vida do ser humano. O problema desses indivíduos que têm excesso, né, de autoestima é o que eles não possuem autocrítica, acreditam que sempre estão corretos, não são capazes de reconhecer erros, não assumem os seus erros e acreditam que as regras não se aplicam a elas. São insubmissos, geralmente. A convivência, né, com esse tipo de pessoa se torna insuportável. Não adianta, não tem o que fazer. Né? Não tem o que fazer porque elas se acham as melhores, as mais belas, as mais perfeitas, não se submetem a regras, a orientações, então fica difícil, né, a convivência com essas pessoas. Para dizer o mínimo e em níveis mais drásticos, pode ser letal, como aconteceu com Caim, por exemplo. O Senhor não aceitou a oferta de Caim porque o cidadão estava totalmente corrompido, seu coração. No livro de 1 Reis, encontramos a história de Jezabel, esposa do rei Acabe. Ela é um exemplo claro de pessoa egoísta, soberba e orgulhosa, que não media esforços quando se tratava dos próprios interesses. Graças a ela, muitos profetas do Senhor foram mortos. Muitos mesmo, né, que levou o profeta Elias a entrar em pânico, né, a se desesperar, achando que não havia restado ninguém dentro dos termos de Israel. E quando Nabote negou vender suas terras ao rei Acabe, Jezabel ordenou em nome do seu marido que o matassem. Olha até que ponto essa pessoa foi, né? Veja até que ponto ela foi. Para satisfazer os seus desejos e desejos do seu marido, né? Nesta ganância por poder, por ignorar o valor do próximo, chegou ao ponto de tramar um plano para matar Nabote para poder ficar com a vinha dele. Então isso é terrível. Isso deve ser evitado, né, acima de tudo. Né? É importante tomar cuidado com os perigosos sentimentos da soberba, da autossuficiência e do orgulho, pois são crenças que fogem à realidade. E além de inibirem a autocrítica, que é essencial para nos desenvolver e progredir enquanto pessoas, nos afasta da dependência e do amor de Deus. É aí onde está a tragédia, né? Quando a gente tem uma autoestima em excesso, né? Recapitulando aqui, nos tornamos soberbos, consequentemente, nos afastamos da dependência e do amor de Deus. Bem, o segundo subtópico vai falar sobre baixa autoestima. Isto também é perigoso. É bom a gente evitar a autoestima em excesso e também evitar a baixa autoestima. Por quê? Porque a baixa autoestima tem como raiz a insegurança. E nós não podemos, né, nos sentirmos inseguros, seja em relação à autoimagem, seja em relação à sociabilidade ou às crenças limitantes de incapacidade e inadequação. Né? Ao contrário das pessoas que são autossuficientes, a pessoa que não se ama possui uma autocrítica exacerbada, exagerada, gerando culpa, gerando vergonha, gerando medo. O indivíduo pensa que é inferior a todo mundo, né? E tende a se comparar com os outros. Quando isso acontece, ele vai se achar em falta, vai se culpar mais ainda,
E aí está o risco de a pessoa cair numa depressão ou ficar impossibilitado de realizar tarefas importantes em sociedade. É muito sério isso, né? Esse ciclo entre pensamento e comportamento é um prato cheio para desenvolver problemas de autoimagem, bulimia e a anorexia, né? Anorexia, depressão e transtornos de ansiedade. Quando a gente não se valoriza, quando a gente não se acha importante, então começamos a nos mutilar a nós mesmos. Ora, todo mundo acerta, eu só erro. Todo mundo pode, eu não posso. Todo mundo faz, eu não faço. Eu não consigo. Eu não tenho o que você tem. Eu sou um traste. Começa a se culpar. Isso não é bom, não. Cada pessoa tem seu potencial. Cada pessoa tem suas habilidades. Cada pessoa tem suas capacidades. Claro que eu não vou ser igual a você. Claro que você não vai ser igual a mim. Claro que eu não vou ser igual aqui meu vizinho da direita. Meu vizinho da direita também não vai ser igual a mim. Claro que eu não vou ser igual a todo mundo aqui do bairro, do sítio, do lugarejo, né? Não vamos. Temos que entender isso. Somos pessoas diferentes, agimos diferente, né? Às vezes agimos em comum, né, com outras pessoas em alguns poucos pontos, mas na realidade somos completamente diferentes. Entende? E às vezes a pessoa se culpa até pela forma de pegar uma vassoura, pela forma de pegar uma cadeira, porque um pega com as duas mãos, o outro pegou só com a mão direita. Ah, tu é mais inteligente do que eu, porque você pega com as duas mãos, é mais educado. Não importa isso, entende? Não importa. O que importa é a gente se valorizar, entender o valor também do próximo, viver uma vida saudável na presença do Senhor. Moisés, no episódio da sarça ardente, lá em Êxodo 3, verso 4, é um exemplo perfeito de quem não acreditava em si mesmo e nem no que Deus poderia fazer através dele. Ou seja, ele não apenas confiava em sua capacidade, como também não cria no poder divino em sua vida, a ponto de Deus irar-se contra Moisés. Em algum momento o Senhor se ira porque Deus estava convidando para uma grande obra e ele se achando incapaz. Bem, o importante é que quando o Senhor testifica que está com ele, ele vai, né? Importante que a gente possa reconhecer e superar nossas fraquezas. Enquanto focarmos nas imperfeições, ignoraremos nossas qualidades. Claro, a gente não pode ignorar totalmente 100% as imperfeições, senão a gente não conserta alguma coisa que precisa ser consertado. É preciso mudar o foco e entender que, independente de nosso estereótipo, tipo físico, cor da pele, né, altura, enfim, desenvoltura, fomos formados de um modo terrivelmente maravilhoso. Não importa a tua cor, não importa se você é magrinho, se você é fortinho, não importa. Você foi formado maravilhosamente por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Você é capaz de ser inteligente. Entende? E como feituras do Altíssimo, devemos cuidar e valorizar a sua obra. Não permita-se deixar escravizar pelo padrão de beleza deste mundo. Tópico 3. A importância do autocuidado. Primeiro, cuidado físico. Nosso corpo é um presente de Deus. Através dele somos capazes de manter contato com o mundo à nossa volta, o mundo físico, né? E sabemos também através de 1 Coríntios 6, versículo 19, de que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Por aí você já deve sair da baixa estima se porventura você estiver com a sua autoestima baixa. Então já começa a sair, porque entenda, você tem valor, é importante. Você foi feito por Deus, templo e morada do Espírito Santo. Bem, é fundamental então que cuidemos de nosso corpo e nos mantenhamos saudáveis, para assim termos melhores condições de fazer a vontade de Deus aqui na terra, ou seja, viver para Ele. Segundo subtópico,
cuidado emocional. Isso aqui é extremamente importante. A saúde emocional é indispensável. Por isso devemos nos afastar de tudo aquilo que nos faz mal. Sejam maus hábitos, sejam relacionamentos tóxicos, seja excesso de atividades, tá bom? Preste atenção a isso. É digno trabalhar, sim. É bom ser uma pessoa ativa, correr atrás, sim. Mas precisamos gerenciar a nossa vida, as nossas práticas, ao ponto de evitar o excesso de atividades. Por quê, pastor? Porque isso vai fazer mal. Isso não vai deixar você descansar mentalmente. É necessário manter a moderação na rotina, sabendo que há um tempo certo para todas as coisas. Não adianta tentar fazer tudo de uma vez. Tempo para trabalhar, tempo para estudar, mas também tempo para relaxar. Estar com a família, estar com os amigos, enfim, é necessário. Nós vamos ler um texto aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 4 e versículo de número 5, que nos fala o seguinte: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ser sóbrio em tudo. É preciso sobriedade ou sobriedade. Cuidado espiritual. Nós já falamos sobre o cuidado físico, temos que cuidar do corpo. Falamos sobre o cuidado emocional, temos que cuidar, no caso aqui, da nossa mente. Procurar evitar os excessos para que possamos ter tempo para relaxar um pouco. E agora falamos sobre o cuidado espiritual. De nada adianta zelar pela saúde física e emocional se não cuidarmos do que é eterno, nossa alma. Ou seja, a vida não é só trabalho, nem é só lazer. É verdade? Precisamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, conforme diz Mateus. Está escrito em Mateus 6, verso 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Entendendo que a vida espiritual é mais importante que a terrena, posto que aquela é eterna e esta passageira, invista no seu relacionamento com Deus. Trabalhe, estude, mas não deixe de lado a sua adoração diária. Não é somente no culto no domingo, é diariamente teu relacionamento com Deus. Tempo para ler a palavra de Deus, tempo para dobrar os seus joelhos aos pés do Senhor, seja no teu quarto, seja, se você tiver a oportunidade de ir ao templo, pedir a chave aí para o obreiro, para o dirigente, para o pastor, quero falar com Deus em particular. É muito bom. Você trabalha o dia, finalzinho da tarde, você toma aquele banho, antes de pegar o jantar, vai lá na casa do Senhor, ou entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai em secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Você está cuidando do corpo, está cuidando da alma, está cuidando do seu espírito. Isso é fundamental para estarmos bem. Bem, é isso aí. Quarto tópico, autoestima humilde. Reconheça seu valor com humildade. Para uma autoestima saudável e equilibrada, precisa-se trabalhar os pensamentos e enquadrá-los à realidade. Temos, às vezes, o costume de acreditar em tudo o que pensamos, mas nem tudo é verdade. Pois Jeremias 17, verso 9 e 10 deixa claro para a gente que enganoso é o coração humano. É importante levantar evidências que comprovem determinados pensamentos, principalmente evidenciá-los à luz da palavra de Deus. Não se deixe dominar por pensamentos. Veja se esses pensamentos são reais, são realidade. Somos cheios de falhas, isso é verdade, mas quando buscamos através do Espírito Santo uma transformação em nosso ser, ele nos molda dia após dia, restaurando a imagem do Criador em nós. E é nisso que consiste o nosso valor. Amar o que nos tornamos
pela graça de Deus. Amar o que nos tornamos pela graça de Deus. Deus nos tornou seus filhos, Deus nos tornou seus servos, e é importante que a gente ame isso. Reconhecer o nosso valor com humildade é entender que não somos menos nem mais que ninguém. Não somos menos, também não somos mais. Não somos inferiores, também não somos superiores. Somos pessoas, cada um beneficiado pela graça de Deus, porque desde o início de quando fomos criados, foi Deus que nos criou, não viemos a existência por nós mesmos. Então já derriba por terra aí a soberba. E o fato de Deus ter nos dado vida a todos nós já derriba por terra a baixa estima. Deus deu vida para ti, Deus deu vida para mim. Deus te dá oportunidades, muitas vezes diferentes da minha, mas está dando para ti, está dando para mim. Então nós somos diante de Deus iguais, porque Deus ama todos nós sem fazer acepção de pessoas. Então é isso. Apesar das nossas imperfeições, dependemos do Mestre e somos nele mais do que vencedores, conforme Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Fomos eleitos para o louvor e glória do nome de Jesus Cristo. Quanto valor! Inestimável valor. Segundo tópico do tópico 4. Esther, um exemplo de autenticidade. A judia Esther, que depois se tornou rainha, não se ensoberbeceu nem cedeu às vaidades e luxos do palácio. Nem se amedrontou ante as adversidades, pois ela sabia da sua capacidade através de quê? Poder de Deus. Ela não cria nem confiava, porque eu sou rainha, eu sou a dona do pedaço aqui, eu mando em tudo, vou aqui agir agora. Não. Ela não confiou na sua posição, no seu status. Ela confiou no poder de Deus. Veja que ela, quando surge um problema grave, ela busca Deus em jejum juntamente com as suas servas. E manteve-se assim autêntica, cumprindo o seu propósito diante do Deus Altíssimo. Eu posso, você pode, nós podemos fazer muita coisa para a glória de Deus. Conclusão. O autoconhecimento é um dos requisitos básicos para a prática do amor próprio. Devemos aprender a desenvolvê-lo com aquele que nos criou e nos conhece melhor do que ninguém. Desse modo é primordial estreitar o relacionamento com o Criador diariamente, visto que somente Ele pode nos revelar através da palavra e da oração o nosso real valor. Só deixando claro ao final desta lição que amor próprio não é a mesma coisa que amantes de si mesmo, conforme condena a palavra de Deus, que os homens se tornariam amantes de si mesmos, ou seja, isto é soberba. E o que falamos na lição até agora é que isso precisa ser evitado. Amar a si mesmo é uma coisa, ser amante de si mesmo é outra coisa totalmente diferente e prejudicial. Portanto, vamos amar a nós mesmos. Quando nós amamos a nós mesmos de forma correta, nós temos condições também de amar o nosso próximo. Mas, quando nos tornamos amantes de nós mesmos, então não conseguimos amar o nosso próximo, porque aí, nesse caso, somente nós temos valor, porque a soberba tomou conta do coração. Amém? Que Deus abençoe. Viveremos bem pelas orientações da palavra de Deus.